Olá, bom, hoje então estou aqui para indicar para vocês 10 contos diferentes. Esse aqui já é então o terceiro vídeo desse tipo que eu faço aqui no canal. Porque é o seguinte, gente, eu tenho usado o blog do TLT, para quem não sabe eu tenho um blog, tá? Vou deixar o link lá embaixo. Aliás, o link do blog e das outras redes sociais estão sempre lá embaixo na descrição do vídeo, mas tudo bem. Então, o blog existe e ultimamente eu tenho usado para fazer mini resenhas de contos. Então toda vez que eu faço 10 resenhas de contos lá, eu venho aqui e indico esses 10 contos para vocês. Caso você se interesse pelos contos, lá embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar os links para essas resenhas e lá eu sempre costumo colocar trechos dos contos, enfim. E na descrição do vídeo você vai encontrar também os links para onde encontrar estes livros, caso você se interesse por eles, certo? Então vamos lá, o primeiro conto que eu li nessa leva foi um da Chimamanda, mas na verdade eu não li nessa edição aqui que acabou de sair, aliás, deve ter, sei lá, um mês no máximo, desse livro de contos dela, né, o No Seu Pescoço. Eu tinha lido no livro original, que chama The Thing Around Your Neck, então os trechos que vocês vão encontrar desse conto lá no blog são, na verdade, traduções livres que eu mesma fiz, tá? Então, o conto que eu vou indicar hoje pra vocês é o que abre essa coletânea, chamado Cela 1. Nesse conto, a gente vai ler, então, sobre essa família, que tem tudo pra ser uma família bem tranquila lá na Nigéria. Você tem os pais que são professores universitários, o casal de filhos que são, assim, super bem criados, bem tratados e tudo mais, só que o filho começa a se envolver com uma gangue e ele passa a participar de alguns eventos criminosos, digamos assim, inclusive ele passa a roubar os próprios pais. Então tem um dia que eles chegam em casa, a casa tá toda revirada, a mãe dá por falta ali de uns colares dela, alguma coisa do tipo, mas a filha percebe que a cena toda foi muito bem montadinha, então ela já desconfia do irmão. E aí aos poucos a gente vai entendendo direitinho o que é que está acontecendo com esse irmão. É um conto muito bom, apesar de não ser minha Chimamanda preferida, eu ainda prefiro o Hibisco Roxo. Esse aqui é um conto bem interessante e vocês vão entendendo ali ao longo da leitura também o que significa essa cela número 1. É sinistro, só digo isso. Bem, o segundo conto que eu vou indicar pra vocês é um conto do Tolstói, que eu tirei aqui dessa coleçãozinha que saía pela Kozak Naif. Gente, eu não sei como é que tá isso hoje em dia. O conto que eu vou indicar pra vocês se chama Manhã de um Senhor de Terras. Se alguém aí souber alguma outra coletânea que a gente ainda encontre no mercado que traga esse texto, por favor, coloca pra gente nos comentários. Esse aqui é mais um daqueles contos autobiográficos do Tolstói, então ele também foi um jovem senhor de terras, ele também tentou mudar a vida de seus mujiques, mas acabou não, né, enfim. Não deu certo, mas valeu a tentativa, não é mesmo? Então a gente vai acompanhar a história desse moço que larga tudo, abandona a faculdade, abandona, sei lá, toda a vida promissora que ele poderia ter para cuidar pessoalmente de suas terras. Então ele é um jovem muito idealista e tudo mais, ele quer realmente fazer alguma coisa pelos mujiques, só que ele acaba pecando pelo excesso de companheirismo, talvez. A gente vai perceber aqui nesse conto algumas pessoas que estão confortáveis na situação miserável em que elas se encontram, gente. É um texto bem triste e interessantíssimo ao mesmo tempo, porque ao longo da nossa vida a gente vai acabar encontrando pessoas assim, né? Se você ainda não conheceu nenhuma história real desse tipo, fique sabendo que até o fim da sua vida você ainda vai conhecer, infelizmente, não é mesmo? O próximo conto que eu vou indicar pra vocês está numa coletânea que a gente recebeu do Clube da Tag Livros, né? Então esse livro que eu estou aqui mostrando pra vocês, e é o que eu coloquei ali na postagem também, é um livro exclusivo pros assinantes, mas o conto não. Eu vou indicar pra vocês o conto Eveline, do James Joyce. Quando eu fiz o vídeo sobre esse livro pra tag, eu pronunciei errado o nome da heroína do conto, gente. Eu disse Eveline, mas na verdade é Eveline. Enfim, acontece nas melhores famílias, não é mesmo? Então, esse conto vocês podem encontrar num livro do James Joyce chamado Dublinenses, que é uma coletânea de contos dele. E não se preocupe, porque esse conto é um conto tradicional, digamos assim, não tem aquela maluquice toda inovadora do James Joyce, não, tá? Aqui a gente vai acompanhar então a história dessa Eveline, que é uma moça que foi incumbida pela mãe no seu leito de morte de cuidar do pai e dos irmãos. Só que a mãe, como eu acabei de dizer pra vocês, morre, um dos irmãos morre também, o outro é um viajante, não sei se ele é comerciante, alguma coisa do tipo, ele vive viajando. E ela se vê então meio que presa dentro de casa cuidando daquele pai. Na verdade ela até tem um emprego assim numa loja, mas é um emprego que ela também não dá muita coisa por aquilo, enfim. A vida dela é cuidar deste pai, que a trata meio mal no fim das contas. Então ela leva uma vidinha bem mais ou menos e ela encontra num rapaz apaixonado por ela a sua fuga. Esse rapaz é da marinha e ele convida essa moça pra ir pra outro lugar, enfim, fugir de casa e viver com ele em outro lugar, provavelmente outro país, vai saber. E aí durante todo esse conto a gente vai acompanhando a luta interna da Eveline pra ela conseguir se desvencilhar desses
laços que foram impostos pra ela, não é mesmo? E no final do conto a gente descobre se ela conseguiu se desvencilhar desses laços ou não. Esse é um conto meio melancólico, viu, gente? Aí na sequência eu li meu primeiro Leskov, gente, Nikolai Leskov. Então eu tirei daqui um conto que é bem longo, poderia ser considerado por muitos como uma novela, não é mesmo? Aliás, se vocês quiserem, deixem aí pra mim nos comentários, né? Eu posso até fazer um vídeo comentando que seria um romance, uma novela, um conto. Não sei se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo. Me digam lá, tá? Mas então hoje eu vou indicar pra vocês o Kotin, o Provedor e Platonida. Esse conto aqui, nesse livrinho A Fraude e Outras Histórias, tem cerca de 60 páginas. Ele é longuinho. E ele tem uma cara, assim, de conto de fadas, gente. Mas, enfim, não tem nada fantástico, sobrenatural, nada do tipo. A gente vai acompanhando, então, a vida desse Kotin, que leva uma vida muito difícil desde a infância. A mãe foi expulsa de casa depois de grávida. Enfim, sempre teve muita dificuldade na vida. Ele tinha dificuldade, inclusive, de aprendizado. Ele não conseguia nem escrever o próprio nome no papel. E aí ele vai se vendo, né, principalmente em vida adulta, já numa situação muito miserável, mas ele acaba conhecendo duas meninas que são mais ou menos assim parentes dele, mas que estão órfãs. Essas meninas estão sendo tratadas por uma senhorinha que, gente, sei lá, petição de miséria total. Então quando ele entra em contato com essas meninas nessa situação pior que a dele, ele resolve adotar essas duas meninas. Então por isso que o Kotin seria então o provedor, né? Quando eu li o título desse conto, eu imaginei que o conto trataria então de três personagens: o Kotin, o provedor e a Platonida. Só que Kotin, o provedor, é esse personagem que eu estou comentando aqui com vocês. Então essa é a vida do Kotin. Num dado momento, ele vai ficar conhecido ali na vila onde ele mora, porque para poder se manter essas filhinhas, né, ele vai então fazendo pequenos trabalhos aqui e ali, e de repente ele é o cara mais requisitado ali da cidade. Inclusive o prefeito da cidade tenta, né, dar pra ele uma oportunidade assim de um trabalho dentro de uma agência dos Correios ou coisa parecida, mas aí a gente descobre que ele tem aquele problema de escrita e tudo mais, não dá muito certo. Mas isso não tira o prestígio que ele tem ali naquela cidade. Enfim, gente, muito divertida a história dele. E aí a gente tem a história da Platonida, que é essa moça muito bonita que vive na casa com o marido, o irmão do marido e o pai do marido. E ela é muito assediada pelo irmão do marido, mas ela sempre se impõe respeito, então ela não dá muita bola porque esse cara diz não. Mas aí o que acontece? Um belo dia o marido morre. Mas tem um detalhe: esse cunhado que inferniza a vida da Platonida é realmente muito apaixonado por ela. Então o marido morre, ela se vê naquela situação em que ela não tem pra onde ir, ela continua morando ali naquela casa, cuidando do senhorzinho, que é o sogro dela, e passando ali pela corte indesejada desse cunhado. Mas aí um belo dia o que acontece? Quem é que vai bater na janela da Platonida? Não é o cunhado, é o sogro. O sogro também é apaixonado pela Platonida. Aí depois de sofrer esse assédio pelo sogro, ela resolve fugir de casa no meio da noite com a roupa do corpo. E enfim, pra saber aí o final da história da Platonida e como a história da Platonida vai então se entrelaçar com a de Kotin, o provedor, você precisa ler o conto. Espetacular, gente, e aquilo? Para de ter medo de russo, eles são engraçados, é divertido. Pode ler que vocês vão gostar. Aí o próximo conto que eu vou indicar aqui pra vocês também é bem divertido. Gente, eu não conhecia esse autor chamado O. Henry, mas ele tem um conto bem famoso, que agora eu já não me lembro o título, mas que sempre aparece aí nas listas dos melhores contos de todos os tempos. Ele tá na seleção dos 100 melhores contos da revista Bravo. E assim que eu soube então que a Carambaia lançaria um livrinho de contos dele, né, aqui no Brasil, se eu não me engano essa aqui é a única coletânea de contos dele por aqui, eu adquiri o meu exemplar então. E aí, gente, é o seguinte: o conto que abre essa coletânea, e eu estou aqui indicando pra vocês, se chama Men About Town, ou Enquadrando Savoir-Faire. Então a gente vai conhecer aqui um narrador que é meio que um monomaníaco. Então quando ele encasqueta com uma coisa, ele precisa destrinchar aquilo até não poder mais. Então, na verdade, ele vai se definir ali como um cara muito curioso. Então ele começa o conto dizendo, por exemplo, que ele queria saber o que as mulheres tanto carregam nas bolsas. Depois ele encasquetou com por que os colchões têm duas camadas. Então também ele fez toda lá uma pesquisa de campo para descobrir isso. E aí quando a gente conhece, né, o narrador, ele está encasquetado então com o que os jornais chamam de Men About Town. Eu não tenho certeza se a gente tem uma expressão brasileira para isso, mas se eu não me engano a gente usa a francesa, que é o flâner, que é aquele cara de boa vida que fica aí zanzando pela cidade, tomando um cafezinho nos cafés, um whiskyzinho no bar, não incomoda ninguém, mas tá por ali, passeando pela cidade, conhece bem a cidade, enfim. É mais ou menos isso. Mas então, de tanto ele ver essa expressão sendo usada por aí por um monte de gente, ele resolve então descobrir quem é o Men About Town, onde vivem, do que eles se alimentam, sabe, esse tipo de coisa. Então ele
resolve sair pela cidade de Nova York, conversando com as pessoas no meio da rua e perguntando se elas, né, já viram ali um Man About Town. E aí uma coisa interessante é o seguinte, cada uma dessas pessoas com quem ele vai falar vai dar uma definição diferente. E o final desse conto é muito legal, porque a gente vai descobrir direitinho quem é o Man About Town. Gente, achei divertidíssimo, pelo menos esse conto, né, não li ainda os demais da coletânea, mas ele me lembrou bastante a Dorothy Parker. Aliás, eu já falei sobre um conto dela por aqui também. Os links para os outros vídeos sobre contos vão estar lá embaixo também, tá, gente? Aí na sequência eu li então o primeiro conto dessa coletânea da Lucia Berlin, né? Ou Lucia Berlin, enfim, como preferir. Então esse aqui é o Manual da Faxineira. Esse livro andou bem famoso por aí no começo desse ano. Porque, gente, o que acontece? Essa aqui é uma daquelas autoras perdidas, né? Não se falava mais dela, enfim. Alguém foi lá e resgatou e montou essa coletânea aqui. Primeiro nos Estados Unidos, foi um sucesso e a Companhia das Letras lançou por aqui também. E o conto que eu vou indicar pra vocês então é o que abre essa coletânea, chamado Lavanderia Angels. E aqui então a gente vai acompanhar a história dessa moça que vai, se eu não me engano, todas as segundas-feiras de manhã lavar roupa nessa lavanderia. E aí ela vai contando pra gente, né, o que ela observa nessa lavanderia. Dentre os tipos que ela observa lá dentro, um que vai chamar bastante a atenção dela é a de um índio. Ele já é um senhor, assim, bem mais velho do que ela e tudo mais, só que assim, ela repara que ele fica reparando nas mãos dela enquanto ela tricota, esperando a roupa ficar pronta. Isso vai incomodando ela de alguma forma, mas ela não deixa de contar pra gente sobre esse índio. Num dado momento ela vai fazer uma amizade, olha, sabe essas amizades funcionais que a gente faz quando a gente tá na fila do banco ou esperando o ônibus, então. E é isso, gente, esse conto é praticamente um episódio do Seinfeld, assim, sabe? Então você não tem, assim, ação, não é nada do tipo. É simplesmente a narradora contando pra gente sobre esse hábito dela de lavar a roupa nesse dia da semana e as pessoas que ela encontra por ali. E essa amizade esquisita que ela vai fazer com esse índio mais esquisito ainda. Mas é bem bacana, o estilo dela é um estilo assim mais corriqueiro, eu diria. Então ela não se preocupa muito com linearidade, ela vai escrevendo conforme as ideias vão surgindo. É interessante. Fica a dica aqui pra vocês. Agora o próximo conto que eu vou indicar, gente, provavelmente é o mais divertido dessa leva. Esse aqui então foi o meu primeiro contato com o Philip Roth, então eu vou indicar pra vocês o conto chamado A Conversão dos Judeus. Gente, eu ria alto lendo esse conto. Sério, gente, ninguém nunca tinha me dito que Philip Roth era engraçado. Eu sempre achava que ele era tipo um daqueles autores americanos assim que são intocáveis, sabe? Minha Nossa Senhora. Não que ele não seja, né? Como eu disse pra vocês, eu só conheci esse conto por enquanto e achei maravilhoso, gente. Então assim, aqui a gente vai entrar em contato com a história de um garoto de 11 ou 12 anos, agora eu já não me lembro. Esse garoto é judeu, ele frequenta ali uma escola judia, aquela coisa toda. Então assim, durante as explanações ali do rabino, ele fica fazendo umas perguntas assim, que ele acha que são super pertinentes, ele não consegue entender porque as pessoas se incomodam com isso. Então, na aula em questão aqui, quando o conto começa, o rabino está explicando sobre Jesus Cristo, né, sobre como os católicos entendem que Jesus também é Deus. E para os judeus, o Jesus simplesmente foi uma figura histórica, ok, ele existiu, mas ele não tinha nada de divino. E num dado momento, o rabino vai dizer que ele acha meio absurdo, né, essa questão dos católicos acreditarem que Maria deu à luz a Jesus de forma divina, entre aspas, também. Então o garoto vai dizer, não, pera lá, se Deus pode fazer tudo, ele não poderia ter feito a Maria ter filhos, né, sem relação? Então assim, no começo do conto, a impressão que dá é que ele vai se meter em enrascada por causa dessa expressão que ele usou, né? Mas não é bem por isso não. Ao longo do conto a gente vai percebendo que ele tá sempre se enfiando em enrascadas por causa das perguntas, né, descabidas, na opinião do rabino, que ele faz ali na sala de aula. Então a mãe sempre é convocada pra conversar com o rabino, a mãe já tá cansada. Então nessa última vez ela acaba dando um tapa no filho e ele fica muito magoado com esse tapa. Aí no outro dia na escola, durante a aula lá do rabino, de novo, ele vai lá e me faz uma outra pergunta e aí o rabino perde a paciência com ele de novo e chama a mãe de novo. E aí, sem querer ou não, ele acaba também dando um tapa no menino. Aí o menino se revolta. Ele sai correndo e vai parar no telhado dessa escola. E aí a gente vai acompanhando toda a comoção, tanto na escola quanto na vizinhança ali, pra tirar aquele garoto do topo do telhado. Gente, a graça em si não tá nem na situação, está no narrador. Gente, este aqui é um dos narradores mais engraçados que eu já li na minha vida. As tiradas dele são excelentes. Então tá aí, gente, pra você que também nunca leu Philip Roth, fica a dica aqui desse primeiro livro dele, inclusive, é uma coletânea de contos, tem uma novela, né, esse Adeus Columbus aqui, na verdade é uma novela, e na sequência a gente tem esses contos. Espetacular, gente, fica a dica aí.
Agora, para balancear um pouco, né, na sequência eu peguei aqui esse meu livro de contos de amor do século XIX. Escolhidos pelo Alberto Mangel. Esse livro aqui também foi reeditado junto com os contos de horror escolhidos pelo Alberto Mangel. Então agora tá fácil de encontrar esse livro aqui também. O conto que eu vou indicar pra vocês é o primeiro dessa coletânea. Gente, é um dos contos mais tristes que você vai ler na sua vida. O conto se chama Nosso Pai. E aqui a gente vai conhecer a história de um padre. E a gente acompanha esse padre desde a infância. Ele sempre foi uma criança muito bonita, né? Uma criança angelical. Então, assim, ninguém resistia a dar um beijinho nele, passar a mão na cabeça, conversar com ele um pouquinho. Principalmente pelas pessoas religiosas, porque ele se parecia muito com todas as descrições de anjos e querubins e coisas do tipo. E ele era realmente uma criancinha muito angelical mesmo. Sempre teve ali propensão para ser padre, então uma das brincadeiras dele quando criança era, né, de criar ali um púlpito com os móveis velhos da casa onde ele morava, e aí quando ele cresce não dá outra, ele vai realmente se tornar padre. E tá tudo indo bem, ele tá lá pensando nas missões que ele vai fazer e tudo mais, até que um belo dia, andando pela praça, ele encontra quem? Uma moça tão angelical, mais até do que ele. É a moça mais bonita que ele já viu na vida dele, e aí é aquela coisa da paixão à primeira vista. Só que essa moça está comprometida com um rapaz da cidade que é filho da família mais rica. Ela não, ela é uma mocinha de situação bem humilde e tudo mais, só que ela é a moça mais bonita ali da cidade, então esse rapaz acaba se comprometendo com ela. Ele também vive viajando e tem várias mulheres por aí, aquela coisa toda, e a moça tem a saúde debilitada. Essa última viagem que esse rapaz noivo dela faz demora muito, então ela começa a ficar doente. E aí um belo dia ela pede pra mãe dela trazer um padre pra fazer a extrema-unção, e quem é que vai até lá? Pois é, gente, o desenrolar desse conto é uma das coisas mais tristes que você vai ler na sua vida. E uma coisa muito interessante nesse conto, na verdade, é o título, Nosso Pai. Só para você entender bem o contexto aqui, o autor desse conto, que é o espanhol chamado Leopoldo Alas, mas que usava um pseudônimo de Clarim, ele tinha esse pseudônimo para poder fazer as críticas que ele bem entendesse ali a sociedade da época nos jornais. E um dos aspectos que ele mais criticava era o aspecto religioso da Espanha daquela época, gente, século XIX. Então quando a gente entende o título do conto, isso vai acontecer mais lá pro final do conto mesmo. Sensacional, gente. Fica a dica aí pra vocês. Na sequência, eu li então o que o Aurélio Buarque de Holanda e o Paulo Roney vão definir aqui como sendo um dos primeiros contos escritos pela humanidade. E aí, assim, tem todo um preâmbulo aqui nesse livro, gente. Esse aqui, então, é o primeiro volume da coleção Mar de Histórias. São 10 volumes. Nesse primeiro volume aqui a gente tem Das Origens ao Fim da Idade Média. Então, nesse primeiro volume a gente tem um texto extenso, né, dos dois, né, do Aurélio Buarque de Holanda e do Paulo Roney, explicando pra gente o que é, né, qual foi a definição de conto que eles usaram, quais são as definições que existem, as discussões, enfim. A verdade é que é muito difícil definir o que é um conto e o que é uma novela. Existem diversas vertentes diferentes, mas tá. Então, pensando na definição mais clássica de conto, né, que é aquela coisa de você ter uma narrativa curta, com começo, meio e fim, com um enredo bem desenvolvido nesse começo, meio e fim curtinho, enfim. Se a gente pensar nessas características todas, esse aqui foi então o primeiro conto escrito. Essa é uma história que surge então no Antigo Egito e quem registra essa história pela primeira vez é Heródoto. E esse conto se chama então A História de Rhampsinitos. Rhampsinitos era então esse rei que tem esse tesouro imenso e assim já não cabe mais na casa dele aquele tesouro. Então ele chama um pedreiro para construir um puxadinho, digamos assim. Ele quer que o pedreiro construa, na verdade, um pedreiro arquiteto, olha só. Que esse cara construa então um gabinete para ele poder comportar todo o seu tesouro. Então tá, esse pedreiro vai lá, constrói esse gabinete, só que ele constrói também uma passagem secreta que só ele conhece. E aí um belo dia, depois de bastante tempo que esse gabinete foi construído, o pedreiro está então nas últimas, ele chama os filhos e conta para os filhos o segredo dessa passagem secreta. Então depois da morte do pai, esses dois filhos começam então a visitar frequentemente o tesouro do rei. Então eles vão tirando ali, vão subtraindo alguns itens aqui e ali de vez em quando, até que um belo dia o rei percebe que o tesouro dele está diminuindo. Então ele começa a deixar umas armadilhas ali no gabinete. E aí, sobre o desenrolar dessa história, os organizadores dessa coletânea vão dizer pra gente que, além desse aqui provavelmente ser o primeiro conto da história da humanidade, esse aqui também é o primeiro conto policial. Porque toda a investigação que o rei vai fazer para descobrir quem é o ladrão do seu tesouro já vai trazer aí várias características do romance policial. Então fica a dica aí pra vocês, essa coletânea é excelente, gente. Esse aqui é só o primeiro volume. E por fim, vou indicar pra vocês um dos melhores contos de todos os tempos.
que é o conto que abre então essa coletânea aqui, chamada de Contos de Imaginação e Mistério. Esse livro aqui sai aqui no Brasil pela Tordesilhas. É uma edição até bem bonita e tudo mais. Eles trazem no preâmbulo aquele texto bonito do Baudelaire sobre Poe. Então é uma edição bacana que vale bastante a pena. E o conto que abre então essa coletânea aqui se chama William Wilson. Eu já comentei com vocês sobre o William Wilson quando eu falei do Trilogia de Nova York do Paul Auster aqui no canal. Vou deixar o link lá embaixo também para vocês darem uma olhadinha. Esse aqui é um daqueles contos clássicos sobre doppelganger, ou seja, o duplo. Então, o que Poe faz nesse conto aqui para contar a história desse garotinho que frequenta lá o internato como todas as outras crianças, e aí um belo dia um garoto novo entra na escola. E qual é o nome desse garoto novo? William Wilson também, então é um homônimo. Só que, além de ter o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, esse menino também tem a mesma altura, tem as feições muito parecidas com as dele, inclusive o pessoal começa a achar que ele é irmão gêmeo do William Wilson. E talvez o detalhe mais interessante que ele vai descobrir nessa época da escola também é que esse garoto nasceu no mesmo dia que ele. E aí a gente vai acompanhando as brigas entre esses dois meninos, eles são meio que rivais ali naquela escola e tudo mais, aí tá, né? A gente tem um corte no tempo, a gente vê então William Wilson já na faculdade, até que um belo dia ele recebe a visita de uma pessoa estranha que vai bater lá na casa dele no meio da noite, e quando ele abre a porta, quem é? Seu homônimo, o outro William Wilson. E a partir dessa visita, depois de tantos anos desse homônimo do William Wilson, gente, a história fica simplesmente espetacular. Não dá pra largar esse conto enquanto você não descobre o final da história. É muito incrível esse conto. Isso aqui é fácil, um dos melhores contos do Edgar Allan Poe. E olha que ele, pra escrever conto, gente, ele era terrível, no bom sentido, tá? Esse é um dos melhores com certeza, então se você nunca leu, fica a dica aí pra vocês. Assim que eu tiver lido mais 10 contos, né, e colocado direitinho lá no blog, eu venho até aqui e faço outro vídeo desses de indicação, certo? Então deixem pra mim nos comentários também, caso vocês tenham indicações de outros contos bacanas. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!